Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre ângulo de dois vetores. Tá? Então considerem a seguinte situação. Né? Vou desenhar dois vetores aqui pra gente. Por exemplo, aqui nós vamos ter um vetor U. Aí vamos desenhar apontando para baixo aqui. Um outro vetorzinho, né, que nós vamos chamar de vetor V, tá certo? O ângulo formado entre esses dois vetores, nós já vimos anteriormente, na forma geométrica, né? É esse ângulo θ, né, que tem ali, né, entre os dois, tá certo? Analiticamente, ou seja, uma expressão, nós vamos dizer que o produto escalar entre os vetores U e V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então essa vai ser a equação que nós vamos utilizar para determinar o ângulo θ, né, ou qualquer outra letra que a gente quiser utilizar, né, que é o ângulo formado entre dois vetores. Tá? Antes de partir para a relação, vamos ver algumas conclusões. Né? Se o produto escalar entre os dois vetores for maior do que zero, né? Então se nós estivermos lá numa situação onde U escalar V seja maior do que zero, tá? Como nós temos que o módulo de U e o módulo de V são dois escalares, né? E eles são positivos, né? Nós temos o tamanho do vetor U e o tamanho do vetor V, né? O tamanho deles deve ser algo positivo, ou zero, né? Se o produto escalar é maior do que zero, então esse cosseno de θ aqui também deve ser um número positivo, né? Nessa situação aqui. Então, cosseno de θ deve ser um número positivo, né? No caso, maior do que zero. Tá? Nesse caso, nós sabemos que o ângulo θ formado, ele vai estar entre 0 graus e 90 graus. Tá certo? Se o ângulo for zero, né, nós vamos ter que o cosseno de zero igual a 1. Tá? E até um pouquinho antes de chegar em 90, nós temos ali que o nosso valor do produto escalar é maior do que zero. Tá certo? Então, nós temos um ângulo chamado ângulo agudo, né, ou nulo quando ele for igual a zero. Exatamente essa situação está representada aqui em cima. Os vetores U e o vetor V aqui, temos o ângulo θ que é menor do que 90 graus. Tá? Então, ele é mais fechadinho. Numa outra situação, vamos chamar essa aqui de situação número 1, uma situação de número 2, por exemplo, nós podemos ter o produto escalar entre U e V menor do que zero. Tá? Isso implica que, como o módulo de U e o módulo de V são constantes positivas, o cosseno de θ deve ser menor do que zero. Ou seja, daí faz com que esse produto seja negativo. Tá? Então, nesse caso, nós temos que o nosso ângulo θ está entre 90 e 180 graus. Ou seja, nós temos um ângulo obtuso, ou raso, né? Que é aquele ângulo maior do que 90 graus, né? Aquele ângulo mais aberto. Vamos desenhar aqui dois vetores U e V, para a gente ver como que ficaria a representação, né, desse ângulo obtuso. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse é o vetor U, esse aqui é o vetor V, e o ângulo θ, tá, ele é maior do que 90. Então, é esse ângulo aqui, ó, né? Vou chamar aqui de θ. Tá? Então, quando acontece essa situação do produto escalar ser negativo, nós temos um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Né? E, por fim, nós temos a terceira situação, né? Que é quando o produto escalar entre U e V, né, é igual a zero. Tá? Então, isso faz com que o módulo, se os módulos forem diferentes de zero, né, nós tivermos dois vetores, isso obriga que o nosso cosseno de θ seja igual a zero. Né? Isso vai acontecer somente na situação onde os vetores U e V formarem um ângulo de exatamente 90 graus entre eles. Ou seja, eles são ortogonais entre si. Então, nessa situação aqui,
nós temos que o ângulo vale 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Né? Nós podemos representar pela notação de ângulo reto ali. Tá? Esse aqui é o θ. Tá, joia? Então essas são as três situações possíveis de se ocorrer quando nós temos, né, o ângulo entre dois vetores. Tá? Dessa relação aqui, nós podemos calcular o ângulo θ. Né? Como é que a gente faz? A gente simplesmente vai isolar o θ. Tá? Então, ali que nós vamos calcular. Então, aqui o cálculo do ângulo. Olhando esta relação, isolando o θ, nós vamos ficar com cosseno de θ igual produto escalar entre U e V dividido pelo produto dos módulos. V. Tá? Então, dessa forma aqui, nós calculamos o cosseno do θ. Se nós quisermos calcular o ângulo, né, θ, nós precisamos aplicar, né, o arco cosseno. Então, nós temos que calcular o arco, cujo cosseno seja o produto escalar entre U e V dividido pelo produto dos módulos. Tá certo? Dessa forma aqui. Se nós observarmos, o escalar V dá um escalar, né, dá um número. Módulo de U vezes módulo de V vai dar outro número. Razão entre dois números, nós temos um número. Né? Então, completamente normal a gente calcular o arco cujo cosseno, né, vale determinada coisa, né, determinado número. Tá certo? Então, é dessa forma aqui que nós vamos fazer para calcular o ângulo. Aproveitando esse resultado, que é um resultado muito importante, esse resultado aqui, nós podemos definir o quê? A condição de ortogonalidade. Entre dois vetores. Como vocês acompanharam na aula, né, nós vimos que quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, significa que o cosseno deve ser igual a zero. E o cosseno de θ só é igual a zero quando θ vale 90 graus. Então, essa é a condição de ortogonalidade. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando o escalar V for igual a zero, nós temos que o U é ortogonal ao vetor V. Tá? Então, essa é a nossa condição de ortogonalidade. O escalar V é igual a zero. Tá? Por exemplo, vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Digamos, né, vamos considerar os vetores. U igual menos 2, 3 e menos 2. E V igual a menos 1, 2 e 4. Esses vetores, pergunta-se, U é ortogonal a V? Essa é a nossa questão. Para saber isso, eu vou aplicar a condição de ortogonalidade. Né? Então, eu vou fazer o produto escalar entre U e V e verificar se isso é igual a zero. Tá? Então, vamos lá. U escalar V é igual ao quê? Substituo U, menos 2, 3 e menos 2, escalar V, menos 1, 2 e 4. Como é que eu faço produto escalar? X com X mais Y vezes Y mais Z vezes Z. Né? Isso vai dar um número no final lá. Então, menos 2 vezes menos 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. E menos 2 vezes 4 dá menos 8. Né? 2 mais 6, 8, menos 8 igual a 0. Portanto, U é ortogonal a V. Né? Então, isso aqui que a gente conclui após aplicar a condição de ortogonalidade entre dois vetores. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.